Vamos hoje falar sobre o papel dos líderes no desenvolvimento de uma nova cultura organizacional, um tema bastante relevante para o RH, para líderes. Esperamos que vocês aproveitem bastante o conteúdo. Então, se vocês, ao longo da apresentação, desse bate-papo, quiserem fazer alguma pergunta, quiserem interagir, vocês podem deixar no chat a sua mensagem ou usar o emoji que a gente tem aqui no Zoom, levantando a mãozinha, que a gente sabe que você gostaria de falar, a gente abre um momento para esse bate-papo, para essa troca. Eu vou passar, então, para o Dr. Marcelo para iniciar, e logo na sequência, ele vai apresentar a Poliane e a gente inicia o nosso bate-papo. Obrigado, Lívia. Boa tarde a todos. Boa tarde à nossa convidada, Poliane Campos Juvencio. Poliane é psicóloga, especialista em gestão estratégica de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, também especialista em coach pelo Instituto Brasileiro. Com 12 anos de experiência, com um rostinho tão novinho, 12 anos de experiência na área de recursos humanos, atuando como consultora organizacional, né? A Poliane é a fundadora e é a CEO da Partner RH. Poliane, muito obrigado pelo seu convite, seja muito bem-vinda. E para nós é uma satisfação muito grande ter você aqui. Eu sei de como você é ocupada, sua agenda é muito cheia, e aí você abrindo esse espaço para nós nos honra bastante. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor Marcelo, aos membros do Sincades pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar com vocês num tema que é tão relevante, né? Que é falar de liderança, né? Nesse novo contexto aí da transformação da cultura organizacional. Muito feliz pelo convite. Apesar dessa cara de novinha, eu não estou mais novinha assim, viu, doutor Marcelo? Falei que o tempo vai passando, a gente vai perdendo a noção, né? Os 40 estão quase aí, mas eu tenho uma trajetória de 12 anos com consultoria organizacional. Tenho a honra de ter alguns clientes presentes aqui nesse momento hoje. Eu acho que bom. Os clientes aqui, hein? Participando. Estou vendo uns olhinhos sorrindo aqui, ó. Acho que eu tenho uns clientes participando conosco. E para mim é uma honra compartilhar. Eu acho que a gente faz um mundo melhor, né? Preparando os profissionais, conversando, dialogando. E parabéns aí para vocês que não deixaram a peteca cair e insistem nas reuniões, né? Nesses momentos que eu acho que é tão importante, né? Não deixar essas coisas de lado. A gente sabe que vive um momento delicado de pandemia, mas a gente precisa continuar tratando isso. E a gente vai falar disso hoje, né? De transformação. A gente vai transformando a forma de fazer, né? Obrigada mesmo, viu? É isso mesmo. Poliane, as empresas atravessaram, né, e ainda estamos aí nesse período crítico em razão dessa pandemia, né? Muitas mudanças conceituais, né? Elas foram praticamente impostas por esse momento e nunca se exigiu tanto das lideranças corporativas, né? Agora, com esse avanço da vacinação, que a gente já vem percebendo, não vou dizer uma volta à normalidade, mas uma tendência a restabelecer um ritmo próximo ao que a gente pode chamar de normalidade, eu quero começar esse nosso bate-papo te perguntando o seguinte: como é que fica a cultura organizacional e o papel de um líder agora na frente desse novo cenário, né? Esse é o mesmo líder de antes da pandemia? O que mudou para isso? Bacana. Bom, vamos lá falar de cultura organizacional. Cultura organizacional, a cultura ela está sempre em transformação, né? Independente de qualquer coisa. Eu acho que a gente acompanha o mundo, né? O mundo está em transformação, né? Se a gente for olhar para trás, né? O quanto nós evoluímos, o quanto o mundo exigiu de nós que a gente tivesse um comportamento diferente, o quanto a gente evoluísse também, né? Se a gente for olhar isoladamente para a tecnologia, para tantas outras faces, né, do que tem sido exigido de nós em termos de transformação, assim é a cultura organizacional, né? As empresas acompanham essa mesma trajetória, se transformam todos os dias, né? A gente sabe que liderar hoje é diferente, né, de liderar do passado. A gente passou por um momento aí que provou para nós que a gente precisa agir de forma diferente, que a gente precisa ser agente da mudança, né?
A pandemia veio provar isso para nós de diversas formas. Então, os líderes, eles têm um papel fundamental na transformação, né, da cultura organizacional, na mudança, na defesa de valores institucionais, né, em colaborar para que a empresa ela esteja no caminho da melhoria contínua. Então, os líderes, eles têm esse papel e precisam acompanhar essas mudanças, né? Eu acho que esse é o tema central e acho que tem muitos líderes aqui hoje conosco, né? Acho que vai ficar aí o nosso recado do quanto a gente precisa, né, entender que nós somos a mudança que as empresas precisam, né? Eu acho que esse é o recado, esse é o cenário. Depois eu vou falar um pouco de também, assim, de na prática, né, que a gente está aqui discursando, né, a teoria é bacana, mas o que na prática a gente pode fazer, né? Eu quero saber. Eu quero saber. Então, me diga lá, o que assim, de maneira bem objetiva, de uma maneira prática, como é que é o exercício dessa liderança agora, com essa nova realidade aí, com essas novas exigências, novas habilidades, novas capacidades que a gente precisa ter? Eu digo assim, olha, a primeira coisa que as empresas precisam se atentar, né? Eu que trabalho com consultoria organizacional, quem são aquelas pessoas que estão representando a organização, né? Essas pessoas, elas estão abertas ao aprendizado da mudança, porque a mudança ela é um aprendizado, né? Às vezes a gente vê comportamentos de líderes que são muito nocivos para o desenvolvimento organizacional, né? Pessoas resistentes, inflexíveis, presas ao passado, que negam novos processos, né? Que não acompanham, que acham que fazer como sempre foi feito é o que tem que continuar, né? Então, esse tipo de comportamento, ele é um comportamento muito nocivo para a organização, esse fechamento novo, né? Mas isso já acontecia, independente de pandemia, independente de novo cenário, né? Nós temos uma certa resistência ao novo, né? Isso aí. Aí a pandemia vem mostrar para nós, eu vou falar de uma coisa muito simples, que todo mundo aqui já está habituado, que momentos como esse online são possíveis, que a gente aprende, que tem troca, que a gente consegue construir coisas novas, né? E ainda hoje eu vejo nas empresas pessoas que são resistentes a coisas simples como essa, que é uma reunião online, um treinamento online, né? Continuar exercitando a capacidade de aprendizado da sua empresa através do mundo digital. Então, assim, eu acho que falou pandemia, falou em mundo digital, foi a principal transformação que a gente viu na prática nas organizações, né? Sim, então, sem dúvida. A gente viu isso, assim, se for falar de coisas práticas, eu acho que ainda tem pessoas que são resistentes a esse processo e outras coisas também. Eu acho que resistir a processos de mudanças no cotidiano mesmo, né? Horários, home office, tanta coisa que a gente viveu, né? De entender que as pessoas podem performar muito bem em casa, entregar bons resultados. Então, acho que o líder, ele passa por ser um apoiador de todos esses processos de mudança, né? O líder é aquele que representa a organização, que ele é exemplo de apoio aos processos de mudança. Se tem uma pessoa que tem que se engajar no propósito da organização, é o líder, né? Se o líder é aquele que não acredita que o processo de mudança é possível, fica difícil de mudar, né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala de hábitos, a gente fala de comportamentos, a gente fala de coisas que acontecem no cotidiano organizacional e que muitas dessas coisas, elas ficaram no passado. A cultura das empresas, elas precisam se transformar cotidianamente, ela precisa se transformar para que a empresa melhore, né? E o líder, ele precisa ser um apoiador dessas pequenas mudanças. As grandes transformações só acontecem com pequenas mudanças, né? E às vezes a gente observa que a gente atrasa as mudanças, né? Às vezes a gente, num comportamento de não apoiar, a gente, ou não acreditar que é possível, a gente acaba deixando as coisas mais morosas. Então, eu falo que o líder, ele tem que ser esse agente de transformação, ele tem que ser aquele que carrega a inovação, a capacidade de mudança da organização, ele é aquele que acredita, que ele engaja, que ele sabe dos desafios, que ele tem consciência dos desafios, mas que ele quer seguir num caminho diferente, né?
E a gente, Poliana, a gente aqui nesse grupo tem uma boa quantidade de pessoas que atuam diretamente no RH. Como é que se faz o alinhamento dessas lideranças com esses eixos aí que você apresentou? Aí você falou uma palavrinha-chave, né? Que é o alinhamento. Não adianta um só, né? Tá nesse caminho do aprendizado, da mudança, né? Nesse caminho da transformação. Acho que você falou uma palavra-chave, que é o alinhamento. Quando a gente pensa num líder, até na escolha desse profissional, quando a gente vai promover um profissional, quando a gente vai buscar no mercado um profissional, a gente precisa engajar essa pessoa num propósito, né? A gente precisa engajar essa pessoa numa ideia. E alinhar líderes é você poder saber explicar para eles qual é o propósito da organização, o que a gente quer, qual a direção que a gente quer seguir, né? E a diretoria precisa tentar manter esse alinhamento através de muito diálogo, reuniões, através de estratégias. Então, assim, alinhar os líderes é super importante, porque quando a gente não fala a mesma língua dentro de uma organização, quando cada líder tem uma percepção a respeito de um objetivo estratégico da empresa, de apoiar ou de não, ou de acreditar ou de não, cada líder tem uma percepção acerca de valor, não funciona, né? Então, manter o alinhamento, manter os líderes alinhados dentro do propósito de mudança faz toda a diferença. Não é um trabalho fácil, né? O alinhamento, em especial das lideranças. Quem tem os seus times sabe que também, como líder, não é fácil manter um time alinhado, focado nos mesmos objetivos, porque as pessoas são muito diferentes, as pessoas têm percepções diferentes. Nas empresas, nós temos líderes de gerações muito diferentes, né? Pessoas mais jovens, pessoas mais maduras. Então, manter esse alinhamento não é fácil, mas com estratégia, com propósito, com valores, com caminhos bem definidos, né, para onde a gente quer ir, quais os resultados a gente quer alcançar, com essa linguagem clara e transparente, a gente consegue colocar todo mundo na mesma direção. Então, é muito importante. Uma empresa só se transforma quando os líderes, que são os agentes da mudança, conseguem levar essa transformação para dentro das equipes, né? Porque o líder sozinho não tem varinha de condão. Então, o líder ele transmite essa informação, né? E a gente só consegue vender, transmitir aquilo que a gente verdadeiramente acredita. Então, é um trabalho que não é rápido, não é fácil, mas que é possível, né? E a gente vê que as grandes empresas que têm grandes resultados são empresas que os líderes conseguem transmitir essa linguagem para os funcionários, né? Eu entendi. Ouvindo você falar, Poliane, eu acho que assim é inevitável que a empresa, para executar isso, né, vamos dizer resumidamente, nesse alinhamento dos líderes, que ela faça um planejamento dessa atividade, né, um planejamento para o alinhamento, né? Você tem alguma dica para dar para a gente a respeito assim de como que eu poderia iniciar isso, de como é que eu poderia fazer esse planejamento? Sabe, Marcelo, antigamente, assim, no início da minha carreira, quando eu chegava nas empresas falando de alinhamento, de propósito, de desenvolvimento de líderes, né, de cultura, eu chegava falando isso nas empresas e parecia assim que era algo utópico, né? Parecia que era algo assim, nossa, já vem essa menina viajar. Na época eu era uma menina mesmo, hoje eu tenho quase 40, né? Já vinha essa menina viajar com esse discurso, né, do mundo da fantasia. E hoje a gente vê que isso não é mundo da fantasia. A gente tem que planejar o desenvolvimento da empresa, focando no desenvolvimento das pessoas, né? Então, lá no planejamento estratégico das empresas, vai ter lá, né, um tópico dentro de todas as questões importantes do planejamento financeiro, processo, clientes, vai ter um tópico que é pessoas, né? E ele é grande parte do sucesso da organização. Então, planejar o desenvolvimento da cultura, planejar o desenvolvimento das pessoas, desde o início, acho que é uma missão assim, importantíssima, é uma tarefa que os empresários devem fazer, um dever de casa, investir, formação de líderes. O que eu quero enquanto cultura? Eu quero uma cultura colaborativa, eu quero que as pessoas trabalhem em equipe,
Vamos começar a incentivar isso dentro do contexto organizacional, que às vezes eu escuto, Poliana, as pessoas não trabalham em equipe, mas a gente não vê os líderes praticando essa linguagem no cotidiano, né? Fazendo reuniões, comemorando junto, né? Traçando estratégias para que as pessoas trabalhem juntas e não cada um na sua caixinha. Então, o que eu quero enquanto cultura? Eu quero então, isso. deixa eu te interromper, então, porque essa pergunta está me incomodando. Então, quer dizer que lá naquele tópico do planejamento estratégico, quando a gente tem aquela caixinha lá de pessoas, será que eu estou capacitando errado? Será que eu estou interpretando errado o que é investir em pessoas? Porque as empresas fazem capacitação, mas talvez a gente esteja fazendo a capacitação numa linguagem equivocada, talvez, não? Eu acho que assim, a gente precisa pensar no RH, né, na gestão de pessoas, e eu falo que a gestão de pessoas não é do RH, tá? Isso é um equívoco, né? Eu estudo RH a minha vida inteira, e quando as pessoas dizem assim, olha, chama o RH, eu falo, calma, peraí, né? A gestão de pessoas não é do RH. A gestão de pessoas é de todo mundo, são de todos os líderes da organização, né? Então, quando a gente pensa num RH, numa gestão de pessoas mais estratégica, né? Entendendo ela como parte do sucesso do negócio, né? Entendendo que pessoas certas, nos lugares certos, bem alinhados, comprando ideias, que a gente está falando de cultura, né? Levando à frente ideias, porque treinamento por treinamento, aquela coisa de todo dia, gente, vamos se comunicar melhor. Isso por si só é muito raso, superficial. É importante? Super, super. Mas não é só isso. Acho que a gente precisa levar a gestão de pessoas no nível mais estratégico. Precisa fazer o líder entender que a gestão de pessoas é dele, né? É que ele precisa gerir as pessoas que estão lá com ele, que ele precisa oferecer feedbacks, que ele precisa transmitir cultura. Então, eu acho que é elevar um pouco, entender que não é só uma caixinha, né? Eu falei de caixinhas porque nós temos várias mesmo numa organização, mas não é só uma caixinha qualquer. Ela é uma caixinha importantíssima, tanto quanto as finanças, a contabilidade e outras questões, processos, né, que a gente valoriza tanto dentro das organizações. Então, eu acho que assim, a gente avançou, né, em termos de gestão de pessoas, mas eu ainda vejo, né, as pessoas falando assim, chama o RH, né, e os líderes fazem isso demais. E eu falo, líder, olha, o novo momento exige de você um comportamento diferente, exige que você assuma as suas responsabilidades com as pessoas, né? Exige que você tenha mais inteligência emocional, que você seja aberto às mudanças, que você compre causas, que você apoie o propósito, que você entenda qual é o propósito da organização, que como é que o líder vai transformar a cultura se ele não entende nada do propósito da organização, se ele não consegue entender essa linguagem. Às vezes a empresa também não é clara de onde quer chegar. Então tem uma série de questões assim, que se a gente elevar um pouco o nível, né, para um nível mais estratégico, a gente entende que treinamento não é só fechar a porta e escrever no quadro, não, né? Tem uma série de outras questões que a gente precisa explorar quando se trata de gestão de pessoas. Aqui agora, assim, deixando um pouco a questão da pandemia de lado, né? Eu percebo que as empresas já vinham enfrentando um outro desafio muito grande, que é a aceleração na adoção de novas tecnologias. E eu não estou falando agora do mundo digital quando veio com a pandemia. Eu estou falando daquele deslocamento das atividades exercidas pelo ser humano para passarem a ser executadas por máquinas, né? A gente já tem aí diversos artigos escritos a respeito, a gente vê até alguns casos concretos de postos de trabalho sendo suprimidos e o trabalho que antes realizado pelo ser humano sendo realizado por máquinas, né? Nessa nova realidade aí, nessa disrupção total, como é que as empresas vão investir na capacitação dos seus colaboradores para lidar com essa transformação digital? Como é que você vê isso? Legal. Vou falar um pouco do que eu tenho como referência, né, de literatura sobre o tema, e vou falar um pouco sobre minha opinião também, assim, né. Acho que a gente está falando de liderança, né, mas se for tratar de outros cargos, assim, a minha opinião e o que eu vejo como literatura o ser humano precisa se transformar. O ser humano não vai ser substituído por máquina nenhuma, esquece disso, não vai, né? O que a gente precisa fazer é evoluir.
Ao mesmo tempo que a gente fala que alguns cargos estão sendo suprimidos dentro das organizações, surgem N outros e nós não temos pessoas capacitadas para ocupar esses cargos, né? Então, acho que a gente tem que se preparar, assumir novos conhecimentos, e eu vou falar o que os líderes devem fazer também, se capacitar. Eu acredito, Poliane, que a carreira é bem pessoal, eu acho que cada um tem que cuidar da sua carreira, se desenvolver, estudar, mas enquanto empresa, a gente é responsável pela educação dos nossos funcionários, né? Enquanto empresa, a gente tem que buscar capacitar os nossos funcionários, porque a nossa empresa vai precisar que esse funcionário, ele desempenhe tenha outras competências que ele ainda não tem. Então, a gente pode sim contribuir com a jornada, com o desenvolvimento profissional, né? Oferecendo cursos, tentando identificar quais funcionários têm quais aptidões, quais habilidades, como é que a gente pode investir. Quando a gente faz um trabalho bacana nas empresas, a gente faz o famoso PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que o líder tem que fazer com o seu funcionário, e lá ele consegue prever e contribuir com o desenvolvimento desse profissional, para a gente que ele contribua com a jornada da empresa. Embora, né, eu acredite que como pessoas a gente tem que buscar evoluir todos os dias, né? Eu falo isso para os funcionários das empresas. Mas a gente, enquanto empresa, tem que se responsabilizar pela educação profissional dos nossos funcionários. Então, dispor de formas de desenvolver, acessar, e não é desenvolver só em conhecimento técnico, desenvolver questões comportamentais também. Porque o que o mundo exige de nós não é só que a gente tenha mais conhecimento, exige que a gente se comporte de maneira diferente, né? Diante das questões, que a gente saiba solucionar mais problemas, né? Que a gente seja mais ágil, mais dinâmico, mais comunicativo, que a gente saiba lidar com pessoas, né? Então, desenvolver isso nos profissionais é uma tarefa da empresa. Então, a gente precisa adotar, né? Comprar essa causa da educação profissional. Poliane, e os líderes, né? Hoje em dia, a gente falou de substituir e tal, né? Os líderes, eles têm que também desenvolver outras competências, né? Visão sistêmica, capacidade analítica, questão mesmo de comunicação com os funcionários, né? De diálogo, de gestão de processos, de saber lidar com as diferentes questões dentro de uma equipe. Então, o líder ele também precisa desenvolver outras habilidades, não só em termos de conhecimento técnico, mas comportamentais, como eu disse. Então, não sei se você me Marcelo. Não, eu falo claro. muito, né, gente? Achei uma concorrente comigo. Não me deixa não, que eu falo demais, viu? Essa aí é minha, essa fala é minha, né? Mas vamos lá. Você falou agora uma coisa que eu fiquei curioso, porque, regra geral, a gente espera que a empresa pense nesse modelo de preparação dos seus líderes, né? Moldando, ajustando dentro daquele propósito da empresa e tudo mais. Mas essa sua fala que você disse acaba me despertando assim que eu, enquanto líder, eu também não preciso ficar esperando só a empresa. Eu preciso ir buscar o meu próprio crescimento, o meu aprimoramento, né? Desenvolvimento dessas novas habilidades, né? Essas skills que esse novo cenário pede. E, assim, é difícil a gente ver hoje da onde tirar motivação, né? Para ir além, né? Para eu superar até mesmo essa situação de que ficar só esperando a empresa me capacitar, né? Eu não tenho visto muito no mercado a motivação para ir além. Eu vejo as pessoas querendo, mas eu vejo as pessoas com pouca atitude. Não sei se essa minha visão bate com a sua. É aquela velha história que você compra um livro, mas não lê, né? Eu sou um excelente comprador de livro, mas não leio, né? Então não adianta, né? Então pode parar de comprar os livros porque não serve, né? Mas eu entendi, assim, o seu ponto de vista e o seu questionamento. Assim, eu sempre lidei com essa questão, que é o seguinte: a carreira é algo individual, né? Eu acho que a gente tem que se responsabilizar pela nossa carreira. E desde sempre, quando a gente está na escola, né? Eu tenho um filho, um menino de 7 anos, né? Que tem que botar para estudar, né? E a gente fala: não, senta aí, pega o seu livro,
né? Estuda, vamos lá. Então, assim, acho que essa carreira, todo mundo deveria cuidar dela, né? Igual regar uma plantinha, né? Às vezes os profissionais chegam para mim pedindo orientação mesmo e falam, Poliana, eu não sei o que eu faço, né? Eu queria ganhar mais, né? E aí eu sempre falo, mas o que você tem feito para você ganhar mais, né? O que você tem feito para merecer um salário melhor? Né? Por que seu patrão te pagaria mais hoje? Como é que você tem contribuído com os resultados da organização? Então, essa é a pergunta que eu faço para os profissionais que às vezes chegam com essa questão. Porque se você tem contribuído, se você tem buscado conhecimento, resultado, não tem por que você não ser reconhecido, né? Seja nessa empresa ou em qualquer outra. Então, eu acho que assim, é igual regar uma plantinha, né? Se a gente não faz o dever de casa, não rega essa plantinha, a nossa carreira, com conhecimento, e o conhecimento não é só livro, eu sempre falo isso, conhecimento é troca de experiência, né? Conhecimento é informação de uma forma geral, não é só livro, é você estar com outros profissionais, é você estar fazendo isso aqui, que vocês estão fazendo hoje, essa reunião técnica, né? Isso é conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que buscar de uma forma com mais autonomia isso, tá? Mas acredito sim que as empresas elas têm uma responsabilidade assim forte na preparação dos seus profissionais, porque as empresas dependem disso para melhorar continuamente enquanto empresa, melhorar a cultura das empresas, tornar as empresas mais competitivas. Não tem como o tempo inteiro a gente estar pescando profissionais no mercado, né? E Mas talvez isso é um desafio muito grande, né? um desafio, porque às vezes aquele profissional está pronto, mas culturalmente ele não está pronto para a sua empresa, né? Não, e também tem aquele caso, né? E eu acho que são vários exemplos que a gente pode ter de profissionais que têm uma afinidade muito grande com a empresa, mas eles não estão mais correspondendo a esse processo evolutivo que a empresa agora precisa passar, né? E a gente sabe que todo dia a velocidade aumenta. Essas mudanças estão assim de um ritmo acelerado e é natural que nem todo mundo consiga acompanhar. E aí a gente começa a ter aquele dilema, né? A gente avalia um profissional, às vezes ele não está tão alinhado assim, não está correspondendo a esses resultados, mas como é que a gente faz? Aquele profissional tem história com a empresa, aquele profissional está ali já, talvez há mais de uma geração, né? Começou lá com a diretoria anterior, e é um desafio grande se lidar com gestão de pessoas nesse nível, né? É um desafio. Assim, eu digo, eu quero deixar as pessoas também perguntarem à vontade, né? Ou falarem um pouco da realidade que vivem, né? Porque a gente fica aqui falando, eu acompanho as empresas, mas cada um tem uma realidade diferente, né? Mas assim, eu acredito nas pessoas. Eu não posso não acreditar nas pessoas, né? Eu falo que o primeiro ponto é, eu acredito nas pessoas. A segunda questão é, essa pessoa tem confiança em si mesma, ela acredita em si mesma a ponto de querer mudar, se transformar, entender que ela tem que ser melhor. Ah, ela acredita, então nós temos um caminho para seguir, né? De desenvolvimento, de apoio e tal. Agora, se a pessoa não tem confiança em si mesma, não acredita que pode ser melhor, e ela continua sendo reativa, resistente à implementação de processo, a empresa tem que ter capacidade de enxergar, né? É difícil, né? Mas eu falo que a empresa tem um propósito que é maior do que uma pessoa, né? Uma pessoa não pode impedir, uma ou duas ou três, o desenvolvimento de uma organização. Tem empresas que trocam até o presidente, o CEO. Por que a gente não pode trocar, às vezes, um funcionário, um líder que atrapalha o desenvolvimento da nossa empresa? Né? Se as empresas grandes que nós conhecemos, elas ficam com um CEO 2, 3 anos e vão mudando. Porque eles são ineficientes, porque eles não se adaptam, né? Então, eu falo que a gente não é com radicalismo, é com inteligência estratégica, a gente precisa aprender a enxergar, né? Até onde a empresa é capaz de apoiar, de desenvolver, tentar. Se a pessoa quiser, a gente já tem um belo caminho pela frente. Agora, quando a gente perde o controle disso, né? A pessoa não quer, não se esforça, a gente não tem um caminho, seja ela líder ou um membro da sua equipe, a gente precisa enxergar e colocar outras
dar oportunidade a outras pessoas que querem contribuir com a transformação da empresa, né? Com a melhoria contínua da empresa, com as suas carreiras, né? Acho que é isso. Ok, muito bom. Quem quer Nós estamos aqui... perguntar, gente? Eu ia dizer exatamente isso, eu ia convidar aí a todos que estão nos assistindo para participar, né, comentar alguma coisa a respeito desse nosso tema, né, o papel do líder, como é que vocês estão fazendo essa leitura disso tudo que a gente está conversando e como é que está sendo isso aí em cada uma dessas organizações, né? Aqui nós temos diversas empresas e culturas organizacionais diferentes, estilos diferentes, né? Queria ouvir um pouquinho aí do pessoal. Deixa eu abrir Fácil não é a aqui. missão, né, gente? Mas Deixa é eu abrir aqui, possível. porque tem sempre aquela turma que participa muito, né? Aqui, ó, já vi uns nomes aqui que eu já vou provocar. Ô, Conceição, você está aí? Conceição da Belmarx, ela é sempre muito participativa. Eu gosto dela, que ela fala mesmo. Eu estou Cadê aqui, sim. ela? Ei, boa tarde, tudo bem? Ei, boa tarde, tudo jóia? Tudo jóia. Que bom ter você mais uma vez aqui. Você é uma Ai, que das bom. frequentadoras assíduas das nossas reuniões. Eu fico feliz de poder participar mais uma vez e tudo que ela falou, a Poliane falou, foi muito pertinente. E eu até, inclusive, coloquei agora no grupo de RH que é exatamente o que eu estava conversando essa semana com a Daiane, né? Que, às vezes, por exemplo, a empresa diz que vendas é uma responsabilidade de todos os setores da empresa, né? Segurança é uma responsabilidade de todas as pessoas da empresa. Agora, quando trata da área de RH, é só o RH que é responsável pelo engajamento, pela motivação. Então, veio a calhar muito bem a fala que a Poliane comentou, né? Então, foi muito feliz no comentário, vem de encontro ao que a gente já estava falando anteriormente. E isso também me fez lembrar uma pesquisa que a minha irmã fez recentemente, que tinha o seguinte tema, vou falar para vocês, posso até depois compartilhar no grupo de RH. Ah, legal. Um artigo do TCC dela que trata com o tema distanciamento entre teoria e prática na gestão de pessoas. Aí é uma análise, né, das empresas de pequeno e médio porte da Grande Vitória. E aí fala foi uma pesquisa muito bacana e ela compartilhou, acho que no grupo de RH, inclusive, quem participou, ela compartilhou depois o resultado da pesquisa. E aí, uma das questões lá tratava exatamente isso, desse distanciamento, porque tudo na prática é muito bonito, né? E aí, o que esse gestor está fazendo para, na prática, construir o que ele quer para a equipe dele, né? Porque, às vezes, você fala muito, por exemplo, às vezes eu percebo que os SINCADs trabalham muito essa questão das palestras, né? Dos cursos. E aí, quando a gente convida e o gestor fala assim, eu quero dar um treinamento, quero que vocês montem um treinamento para a minha equipe. E quando isso vem de graça, assim, de graça entre aspas, né, assim, o conhecimento vem, eles não aproveitam isso, não estimula a equipe. Então, isso na prática precisa ser uma coisa que eu acho que é uma dor de muitas empresas, né? E essa pesquisa também que veio lá do TCC trouxe algumas informações que a gente já sabia que acontecia, mas não tinha dado científico para isso. Mas está de parabéns, Poliane, doutor Marcelo também, pela escolha. Muito bate-papo, muito interessante. Eu falei, gente, preciso gravar isso para mostrar para os professores. Que legal, que legal. Fico feliz. E realmente, assim, se a gente não é capaz de fazer gestão de pessoas sozinho, né? O RH não tem essa capacidade, não é o papel dele. Imagina transformar a cultura, né? Às vezes as pessoas viram para o RH e falam assim, RH, vamos fazer alguma coisa para melhorar a cultura aqui da organização, para botar as pessoas num caminho diferente em relação à tecnologia ou para reforçar algum valor. Eu falo, vamos, mas vamos sentar todo mundo aqui, vamos fazer juntos, né? Porque sozinho não adianta. Então, assim, dividir essas responsabilidades, né? Acho que o RH tem que ter essa postura mesmo de chamar os gestores, os líderes para essa responsabilidade. A gente frequentemente escuta dos líderes, mas eu não tenho tempo, Poliane. Eu falo, se você não tem tempo para o que é mais importante do seu negócio, né, que é o que se faz aqui, e as pessoas, né, cultura, pessoas, você vai ter tempo para quê, né? Então, a gente precisa... Aí já nasce, Poliane, o primeiro treinamento para esse líder, né, é gestão do tempo. Né? Ele precisa aprender a gerir melhor o seu tempo, porque ele precisa também, faz parte do escopo, enquanto líder, né, para ele prestar atenção na sua equipe e participar não só do processo
do seu setor, mas do processo de desenvolvimento da sua equipe, né? Só delegar isso para o RH é crueldade demais. E assim, o bacana, né? Essa sua fala me fez lembrar uma questão, assim, o bacana é que quando você é líder e você toma conta só da sua equipe, né? Talvez você até dê conta, mas nós estamos falando de cultura, né? Então, para a gente trabalhar uma cultura, todo mundo tem que desenvolver as pessoas com os mesmos propósitos, né? Dentro do mesmo caminho, que é mais difícil. Então, assim, realmente manter uma empresa no nível de alinhamento, que a gente consiga levar todo mundo para frente e transformar os hábitos, os comportamentos, mudar, é uma missão danada. E aí tem que juntar todo mundo para fazer, porque sozinho a gente não dá conta, né? Legal. Quem mais aí do grupo gostaria de dar uma contribuição com a fala? Bom, eu sou o Capelli, sou gerente de compras aqui da Costa Nox, estão me ouvindo bem? Ei, Capelli, boa tarde. Sim, estamos te ouvindo muito bem. Então, as palavras foram muito bem colocadas, como nossa amiga Conceição disse, né, pela Poliana, e se encaixa perfeitamente com o meu quadro aqui na empresa, né? Porque eu vim de várias etapas, eu estou na empresa há 16 anos, aproximadamente, e comecei da base, né, até participar no início da expedição com a empresa, depois para vendedores, né? Eu entrei no intuito da vaga de vendedor, né, no caso de consultor de vendas. Depois dali, assumi a gerência de vendas e hoje estou na gerência de compras, oportunidade que a empresa me deu e estou muito grato por isso, mas eu também preciso, sim, igual você comentou, eu tenho um grande defeito que eu me acho, eu preciso me corrigir muito, me policio, que o Receita Minuto que a Poliane nos disse e já nos apresentou, que se chama policiar esse nosso tempo, né, gerenciar o tempo, que é uma coisa muito importante, né, igual você diz, mas a gente precisa, como a empresa vem de uma reestruturação, a Poliane está aí até nos ajudando na parte aí com a empresa dela e nos presta esse serviço, né? A Partners, né? Nos presta esse auxílio aí junto com a nossa RH e toda a empresa aí vem investindo na competência dos líderes. Isso é muito importante e que cada um, igual ela disse, né? Ela frisou, o líder tem que assumir o papel e aceitar essas mudanças, estar sujeito a essas mudanças, se necessário, né? Cabe a cada um absorver o melhor e procurar reciclar e procurar desenvolver esse papel e multiplicar para os seus colaboradores e né, a sua equipe, né, seu time, né? Bom, é a minha maneira de pensar, eu vejo assim, ela foi muito bem colocada por ela aí, né? Capelli, obrigada, viu? Vocês são grandes parceiros aqui da Partner, eu adoro trabalhar com a Costa Nox. Você que nos ajuda bastante. Eu também estou satisfeito de ver. Ó. Aqui eu estou vendo alguns nomes ali, ó. A Cristina da Costa Nox está aí, o Jordan está aí. É um time grande da empresa, quer dizer que assim, lá não estão carregando pedra sozinho, não. Tá o time todo aí. Ó. Que bom. Parabéns, parabéns. Fácil não é em lugar nenhum, mas a gente está aí batalhando. Eu acho que a persistência, né? A cultura não se muda da noite para o dia. A gente sabe disso. Quantos anos a gente demora para passar por fases, né? Na vida e no mundo de uma forma geral. Não é assim, né? A gente tem que ter persistência, paciência. E método também, né, Poliane? Muitas das vezes, a empresa ela sabe da necessidade, ela percebe a sua necessidade, mas talvez lhe falta a habilidade para conduzir esse processo de mudança, né? Então, aí eu acho que um apoio externo, a troca de experiências como essa aqui que a gente está fazendo, isso tudo traz uma possibilidade de sucesso muito maior nesses processos de mudança, né? Com certeza. E assim, não dá para ficar preso no passado, sabe? Eu falo assim, eu conheço empresas incríveis, incríveis, que têm 50 anos, 48 anos, e que se modernizaram, estão um outro momento, né? Cultivando outros valores, compartilhando outras competências, né? Se a gente fica preso ao passado, a gente deixa de aproveitar muita coisa desse chamado mundo novo,
né? Então, acho que a gente tem sim, né? Um dia desses eu estava numa reunião dessas com esses amigos e tinha uma pessoa com uma super habilidade, eu falei, gente, compartilha com a gente, né? Uma pessoa que tinha uma habilidade diferente da gente com tecnologia, faz um treinamento para a gente, eu quero participar também, né? Então, para a gente poder aprender e estar num caminho diferente, né? Eu acho que o líder precisa pegar essa responsabilidade para si e falar, opa, antes de cobrar a transformação da cultura da minha empresa, do meu diretor, eu preciso ser agente dessa mudança, né? Então, tomar essa responsabilidade para si, eu acho que é bacana. Ah, legal. E o envolvimento da diretoria da empresa nesse processo todo? Pô, ele fala um pouco disso para mim, porque a gente vê muito o diretor focado no seu negócio, né, na realização do seu negócio, e essa parte organizacional ele delega totalmente, mas não se envolve, né? Isso faz uma diferença danada, né? Será que a gente tem algum diretor aí? A minha provocação não foi. A minha provocação não foi. A minha provocação é essa, porque eu acho que a gente tem a obrigação de também falar para esse público, né? Muitas das vezes é a oportunidade que ele tem de estar ali percebendo aquilo que é necessário, a atitude, a mudança de atitude necessária para ele desenvolver mais, e desenvolver a sua empresa, os seus colaboradores, né? Vai ser um momento de sinceridade agora para os diretores, né? Se tiver algum aí, diretor. Acho que, assim, a gente não pode deixar de ser exemplo daquilo que a gente quer, né? E daquilo que a gente acredita. Eu lido, assim, com os executivos, com os diretores, todos os dias nas empresas, né? E por mais que muitas vezes alguém tenha algum comportamento resistente em relação a alguma mudança, né? Eu como líder também, nunca deixo de falar da mudança, nunca deixo de falar do que é importante. Então, eu acho que os diretores precisam apoiar os processos, né? As transformações que a empresa deseja fazer, né? Eu sei que o tempo, às vezes, o foco, a preocupação com os resultados, né? Tira a gente um pouco dessa motivação de vamos lá, vamos trabalhar cultura, vamos trabalhar liderança, eu sei que isso é importante, mas assim, tirar um tempo para ouvir um líder, sabe? Para ouvir o que ele pensa, para tentar olhar as coisas sob um outro ângulo, né? A gente sabe o quanto, às vezes, a pessoa está lá com a mão na massa, ele tem uma percepção diferente, o líder, do que quem está na gestão. Então, parar para ouvir, dialogar, dar uma chance para coisas novas, para pessoas novas, né? Então, acho que é muito importante, assim, se a diretoria, a presidência não apoiar os processos de transformação, achar que isso é só, né, um luxo, acho que hoje em dia não tem mais empresa que acha isso, né? Eu quero acreditar que não tem. Mas se a gente não apoiar verdadeiramente, né, ir lá, eu convido os diretores, participa do treinamento, né? Eu sempre dou uma passadinha, bato na porta e falo, olha, vai ter um treinamento, dá uma passada, né? Participa, para você poder ver, compartilhar da percepção das pessoas, né? Escuta os seus líderes, fundamental. Então, assim, acho que do mesmo jeito que a gente cobra dos líderes, né, um empenho no aprendizado da mudança, a gente também tem que cobrar isso dos diretores, dos empresários. Então, o RH tem esse papel, às vezes, difícil, né, de sentar e falar, olha, o que você acha de pensar numa forma diferente de fazer isso, né? E eu sempre falo com os líderes que trabalham comigo, eles sabem disso. Eu sou aquela pessoa que vou lá, incentivo e falo, olha, mas você já conversou sobre isso com o seu diretor? Vai lá, fala a sua opinião, né? Fala com ele o que você pensa, porque às vezes o líder tem aquele medo, aquela insegurança, né? De transmitir o seu ponto de vista, mas eu falo que às vezes é isso que leva as empresas para frente. Às vezes é aquele insight que o diretor tem lá na hora, olha, você falou sobre isso, eu já tinha pensado. Vamos tentar fazer de uma forma diferente. Então, às vezes, eu acho que o medo, a insegurança, impede as pessoas de fazerem de uma forma diferente. E isso é a insegurança do próprio diretor, que às vezes, né, tem medo do impacto das decisões do negócio, do próprio líder, mas vocês têm, assim, está coberto de razão. Acho que o diretor tem que apoiar a transformação da cultura organizacional, tem que apoiar a mudança dos processos, né? Ah, legal. Pessoal, quem é meu cliente aí sabe que eu faço isso na prática, não é verdade?
Eu sei bem isso também. Eu vou lá e falo, olha, vamos fazer diferente. Isso mesmo. A gente já está caminhando para o nosso final dessa reunião e tem uns minutos a mais aí. Eu queria abrir para o pessoal, se tiver alguma pergunta para fazer para a nossa convidada, fiquem à vontade. A gente vai ter um pequeno espaço de tempo aqui. Vamos aproveitar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Quiser trocar uma experiência também. Eu não vi no chat, Lívia, se tem alguma pergunta colocada lá. Às vezes as pessoas ficam inibidas de falar, Poliane, mas podem escrever a sua pergunta também ali. Sim. Né? Se alguém tiver opinião diferente. Eu acho que a pergunta que não quer calar é exatamente isso. Como a gente, na prática, pode promover esse engajamento dos líderes, né, até dos diretores. Eu trabalho nessa empresa, na Biomax Comercial, há mais de 20 anos. Então, eu percebo, ao longo do tempo, uma preocupação, você falou da diretoria, em cuidar mais das pessoas, né? Tanto na fala quanto na prática. E aí, o que a gente pode fazer, promover o engajamento com os líderes? Porque, às vezes, no dia a dia, para as equipes, isso está mais claro para a gente, né? Mas, inclusive, citando aqui a pesquisa que eu falei com vocês agora há pouco, que tem uma afirmativa que diz: quando o líder não atua junto com a gestão de pessoas, dificulta o engajamento dos funcionários. E aí fala que somente 27%, foram 52 empresas pesquisadas, somente 27% da área de gestão de pessoas diz ter o apoio desses líderes, né, nesse engajamento junto com a gestão de pessoas. Então, quer dizer, de 52 empresas, somente 27% tem esse apoio. Então, como é que a gente pode fazer? Existe uma deficiência muito grande, então, do engajamento dos líderes, né, junto com a área de RH. Então, como é que a gente pode proporcionar isso na prática, esse engajamento? Legal. Acho que a primeira coisa, assim, é começar com um planejamento, né? Acho que tem que fazer um planejamento de ações mesmo. Primeiro, um planejamento macro do que se quer alcançar, né? Em relação às pessoas. O que eu quero alcançar em relação à cultura, em relação às pessoas. Planejamento macro. E aí, fazer um planejamento detalhado mesmo de ações. Acho que, assim, não só as ações de treinamento, mas de um acompanhamento de corpo a corpo com essas lideranças, né? Um trabalho de business partner mesmo, no dia a dia, de estar junto, de estar acompanhando, monitorando as ações que a gente planejar, seja de clima, seja de treinamento, seja um PDL, né? Seja uma formação, né? Então, está acompanhando esse líder no dia a dia, no corpo a corpo mesmo. Acho que faz muita diferença. Estando de posse do planejamento, não é só assim, né? Funcionário, vai lá, faz o treinamento que o RH mandou, né? Mas está lá, líder, qual foi sua percepção? O que o seu funcionário aprendeu, né? Como é que você tem atuado com ele para resolver as questões do dia a dia? Então, acho que esse trabalho de corpo a corpo que o RH precisa fazer é muito importante para a gente garantir que aquilo que a gente planejou, né, funcione. Porque, às vezes, a gente planeja, faz, mas não funciona, né? Na prática, a gente não vê muito resultado, né? Então, acompanhar, estar no dia a dia, assim, faz toda a diferença. Eu trabalho para empresas com RHs maravilhosos, assim, né? Que eu atuo como consultora, não estou lá todo dia, mas que conseguem fazer um corpo a corpo bacana, que conseguem ouvir os líderes, né? Que conseguem estar no dia a dia, dispor de um tempo, né? Para estar com eles. Eu acho que é isso, é planejamento e acompanhamento, né, do dia a dia. E vendo o que deu certo, o que não deu, dispomos dessa formação, não teve muita adesão, vamos fazer uma outra coisa. Então, acho que... porque também para isso não tem receita de bolo, né? Eu acho que, assim, cada caso é um caso, cada empresa tem o seu estilo, né? A equipe é diferente, as pessoas são diferentes, então não dá para a gente sistematizar e falar assim, ó, faz desse jeito que vai dar certo. Mas, assim, planejar e acompanhar é para todo mundo, né? Então, assim, hoje eu vejo um RH atuando de bombeiro em muitas empresas, contrata, demite, faz a matriz porque tem que fazer e não acompanha no cotidiano, quando vê a gente não fez. Então, não tem receita de bolo, mas, assim, tem um caminho para a gente seguir, né? Planejar, acompanhar,
corpo a corpo com o líder, corpo a corpo com o diretor, tentar se aproximar das estratégias organizacionais, tentar comprar esse propósito e vender para as pessoas, né, para os funcionários, fazer mais ações, né, que levem o planejamento estratégico para perto dos funcionários, né? E às vezes a gente passa horas numa sala planejando uma coisa, mas o funcionário não tem acesso, ele não sabe, ele não compra uma ideia. Então, tentar levar esse planejamento para mais perto das pessoas, eu acho que isso faz toda a diferença. Não sei se eu respondi, Conceição. Perfeitamente. Super entendido. Obrigada. Legal. Mais alguém? Mais alguma pergunta? O pessoal Tem umas fica muito... considerações finais, antes da gente terminar, quando as perguntas acabarem. A gente tem alguns minutinhos mais, né? Até lembrando que você tem o seu compromisso, a gente não vai poder se estender um pouquinho como a gente 5 costuma horas fazer. eu tenho, 5 horas Então, eu tenho sim, outra vez. Então, Poli, eu deixo aí para você fazer suas considerações finais e a gente já passar para o encerramento da nossa reunião. Legal, legal. Assim, cultura, ela é transformada por transformação de modelos mentais, de forma de pensar, sabe? Então, esse é o convite que eu faço a todos e que transmitam isso para os seus diretores, para os seus líderes, é mudar a forma de pensar, né? Pensar sobre o futuro do trabalho, pensar sobre carreira. Então, acho que os RHs, eles têm que ser os grandes incentivadores dessa mudança de pensamento, né? Você só muda o comportamento se você mudar o pensamento, não tem jeito. Essa é o que a gente aprende, né? Para você mudar o comportamento, você tem que mudar o pensamento. E mudar a forma de pensar é difícil, porque às vezes a gente passou tantos anos pensando daquela forma, não dá certo, é assim mesmo, toda empresa é igual, que a gente desacredita dos processos de mudança. Desacredita, acha que não vai rolar. Então, assim, a minha consideração é: vamos trabalhar para transformar o modelo mental, o pensamento, colocar as pessoas numa outra conexão, né? De todo mundo entender que a gente é capaz de melhorar, de se transformar, de mudar a forma de fazer as coisas, né? Então, essa é a primeira questão. A outra questão, assim, que eu falei de assumir responsabilidade, né? De cada um assumir responsabilidade, da gente entender, assim, que não é impossível fazer a transformação organizacional, mas não é da noite para o dia. Sejam persistentes. Às vezes eu falo para a pessoa assim: nossa, eu trabalho para essa empresa há 5 anos. A pessoa fala: nossa, Poliana. Eu falo: porque a transformação organizacional, ela não tem fim, né? A transformação de cultura não tem fim. Os processos têm, né? A gente começa um processo, a gente termina, a gente faz outra coisa, mas é uma persistência de querer melhorar. Então, isso tem que estar presente nas empresas, né? Só se transforma a cultura assim. Às vezes a pessoa: eu não aguento mais, persistência em querer melhorar. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar, né? Para que cada um aí busque, né, dentro do seu cenário, fazer um planejamento, né, para trabalhar com esses líderes que são a chave das organizações, né? São importantes. Que a gente consiga identificar essas lacunas e desenvolver experiências com essas pessoas que, de repente, não estão tão alinhadas, para fazer elas comprarem uma ideia nova, tá? E, no mais, assim, gente, agradecer demais pelo convite, doutor Marcelo, os membros do SINCADS, eu estou à disposição, tá? Adoro contribuir, agradecer o convite, me colocar à disposição também para quem tiver alguma dúvida e não quis perguntar aqui, depois perguntar. Doutor Marcelo pode gerar meu celular aí para todo mundo depois, tá? E assim, fico feliz por vocês, em meio a um dia tão corrido, né? Felicitá-los aí, tirarem um momento para amolarem o machado, para estarem aprendendo, às vezes até para estar relembrando, né? Porque a gente já sabe de tanta coisa, algo que é importante, tá? Obrigado, viu, gente? Bom, pessoal, estamos encerrando mais essa nossa reunião técnica, né? Hoje contamos aí com a participação da Poliane Campos Juvencio, a CEO da Partner RH,
uma brilhante profissional aí no nosso mercado, trazendo um pouco do seu conhecimento para compartilhar com a gente. Agradecer a presença e a participação de todos vocês, é sempre muito importante contar com vocês aqui nessas reuniões, vocês nos motivam a cada vez buscar mais e mais, né, para entregar melhor. Agradecer aos Sincades por essa oportunidade mais uma vez, Lívia e toda a equipe aí do suporte, e ficamos por aqui. Obrigada, gente. Agradecemos aí. Uma boa tarde para vocês. Gostaria de Uma boa agradecer, tarde e a se todos. você ainda não saiu, se puder só abrir sua câmera rapidinho para a gente fazer um print e registrar esse momento, nós agradecemos. Enquanto aí vocês vão abrindo, eu gostaria também de agradecer ao Poliane, ao Dr. Marcelo, todos vocês que estiveram aqui conosco, toda a equipe do Sincades que organizou esse evento, e nos preparar para as próximas. Vamos lá, todo mundo abriu aí, quem puder. Vou fazer um print só de registro. 1, 2, 3, e sorrisão. Print, pronto. Obrigada, gente. Uma excelente tarde a todos. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Gente, tchau, tudo de bom.